Vamos falar de alimentação e de saúde no Simples Assim. Tem um médico que a gente sempre entrevista e que costuma nos dizer que a gente é aquilo que a gente come, certo? Eu li um artigo sobre alimentos probióticos e é justamente para este médico, que é o Dr. Durval Ribas Filho, que trazemos as nossas questões e as nossas dúvidas. O Dr. Durval, que é nutrólogo, presidente da Associação Brasileira de Nutrologia. Muito obrigada, Dr. Durval, por nos receber. Eu que agradeço, ainda mais para falar de alimentos, que a gente tem aquela outra frase também, que diz: quem quer que seja o pai de uma doença, a mãe foi uma dieta deficiente. Exatamente. E eu ouvi dizer que alimentos probióticos seriam um grande lance, um grande achado para alimentação deficitária ou deficiente, que os alimentos probióticos vêm para suprir a nossa alimentação e faz bem para o nosso organismo. Isso é verdade, doutor Durval? Não, isso é real. Até poderíamos dizer que cientificamente é uma descoberta até mais recente, né? Nos últimos 10 anos, 5 anos, é que se começou a divulgar tanto a importância dos probióticos. E quando se fala em probióticos, a gente lembra em bactérias, porque nós temos as chamadas bactérias do bem e bactérias do mal. Evidentemente que os probióticos são as bactérias do bem. Na verdade, os probióticos a gente classifica em pré-bióticos, que é o alimento que você dá para a bactéria, o probiótico, que é já o produto com o alimento, e o simbiótico, que na verdade tem os dois. Então, o probiótico são as chamadas bactérias do bem. Você ingere um determinado alimento, no caso e principalmente as bifidobactérias, que estão presentes no iogurte, nos leites fermentados. O que são bifidobactérias? Então, são as chamadas bactérias que nos protegem, porque nós temos no nosso sistema gastrointestinal, o intestino, ele tem bilhões e bilhões de bactérias. E ali existe um certo equilíbrio entre as bactérias que nos protegem e a que não nos protege. Quando você, por algum mecanismo, você faz com que haja um desequilíbrio, automaticamente está predominando as bactérias chamadas não do bem. Eu vou dar um exemplo até simples que se descobriu com relação aos pacientes obesos. Os obesos, a flora intestinal, há um predomínio das chamadas bactérias do mal, que são denominadas de Firmicutes, e menos as do bem, que são as bacteroidetes. Ou seja, as pessoas que têm no seu intestino uma predominância das bactérias do bem, as bacteroidetes, têm mais tendência a ser magro. E se tiver mais Firmicutes, tem mais tendência a ser obeso, pelo mecanismo de ação diferente delas. Os probióticos são as bactérias do bem. Os probióticos ajudam toda a microbiota intestinal e faz com que a sua microbiota intestinal fique predominantemente com as bactérias do bem e, portanto, lhe protege. Mas não é só com relação à obesidade. Mas esses probióticos, eu os produzo ou eu tenho que ingeri-los? Eu vou ingeri-los na alimentação. Como muitas vezes você tem alguma dificuldade em ingerir esse alimento, que são os iogurtes, os leites fermentados, então muitas vezes você pode ingerir através de cápsulas, através de comprimidos, que existe evidentemente no mercado. Mas uma coisa é importante, que se você tem uma microbiota intestinal em equilíbrio, você tem um sistema imunológico melhor, você se defende melhor. Então hoje o órgão talvez mais importante que nós temos, que nos protege, por incrível que pareça, é a nossa microbiota intestinal, que é o intestino. Porque é ali que, na verdade, é o primeiro mecanismo de ação de defesa que nós temos. E os probióticos é uma maravilha, porque eles nos protegem, eles reequilibram a flora intestinal, principalmente nesse nosso mundo moderno, onde a nossa alimentação, infelizmente, é desequilibrada. E
existe uma quantidade mínima que a gente deve ingerir isso diariamente, doutor? O ideal é que a pessoa faça a ingestão pelo menos de um iogurte por dia, um leite fermentado por dia. Né? Hoje, qualquer supermercado tem. Isso. E é muito simples. Inclusive, existem de garrafinhas. Né? Aqueles de garrafinha, Sim, ou fermentadinho, ou petit suí, qualquer tanto desses, faz. E é ali que tem essas bifidobactérias, principalmente, tem as bactérias do bem. E são essas bactérias que nos protegem, que nos melhoram, inclusive, a nossa resistência orgânica de uma maneira geral. É hoje, talvez, o melhor mecanismo de ação de proteção relacionado ao sistema imunológico que nós temos, e essa descoberta é maravilhosa. E é por isso que os probióticos são muito bem-vindos e, mais do que isso, são considerados alimentos funcionais, que é aquele alimento que, além de nos dar proteínas, carboidratos, gorduras, nos dar nutrientes, ele ainda nos protege contra doenças crônico-degenerativas. Qualquer pessoa pode? Qualquer pessoa pode e deve tomar o probiótico. Não existe uma contraindicação absoluta. O leite fermentado tem mais probióticos que o iogurte com fruta, por exemplo? Não, na verdade são muito semelhantes, né? Se você for ver a composição de todos eles, são muito semelhantes. É lógico que, se você ingerir em cápsulas que já vêm estabelecidas, é muito comum você ter uma concentração maior de probióticos, né, de bactérias, tá certo? Muito bom, muito obrigada por mais esse esclarecimento. Foi um grande prazer. Eu é que agradeço e sempre à disposição. Programa Simples Assim.